mas é por isso que nós estamos com esse subtema, o desafio de entregar a própria vida, porque a missionária Sônia sabe o que é isso. Sabe o que é entregar a sua própria vida ao campo missionário? Gente, aos 17 anos, na flor da idade, alguém aí que está aí do outro lado assistindo, na florzinha da idade, atuou por quase 30 anos no campo missionário. Isso é bênção de Deus, isso é bênção. Aleluia. Missionária Sônia, a senhora está me ouvindo? Estou ouvindo, já estou te vendo aqui. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo ao nosso Já apareceu aí? 12ª conferência. Já apareceu aqui, não? Você Já, me viu? você já estou te vendo, o povo já está vendo a senhora, glória a Deus, aleluia. Estou aqui falando, fofocando sobre sua vida. Estou aqui dizendo que aos 17 anos, a senhora se entregou à obra missionária, fez parte da primeira turma de treinados, da primeira equipe de missionários da Missão Cairóis, atuou por 30 anos no campo missionário transcultural, 10 anos na América Latina e 18 anos no mundo muçulmano animista. Muita experiência, muita coisa boa para falar, e por isso que esse subtema de hoje, o desafio de entregar a própria vida. Eu quero orar pela senhora e logo depois já entregar a palavra para não perdermos muito tempo aqui, amém? Então, eu queria que você que está aí do outro lado, ore pela missionária Sônia, ore pela internet, em nome de Jesus, para que seja um tempo precioso para as nossas vidas nessa hora. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a missionária Sônia em tuas mãos. Deus, aquilo que o Senhor já falou ao seu coração para ministrar o nosso coração, sobre esse tema, Senhor, o desafio de entregar a própria vida. Senhor, Pai, fala conosco, usa a tua filha poderosamente. Senhor, também oramos pela internet. Senhor, não permita, Deus Pai, que a internet venha prejudicar esse momento tão maravilhoso, tão precioso. Abençoa todos que estão ouvindo, todos que serão ministrados. Senhor, que Deus, o teu reino ganhe nesse momento com a preleção da tua filha, em nome de Jesus. Amém, missionária Sônia? A palavra está com a senhora. Amém? Glória a Deus. Nós temos mais ou menos aí meia hora, certo? Meia hora, então fique à vontade, em nome de Jesus. Eu já estou aqui, ó, com o relógio. Graça e paz, Ana Rita, que prazer ver você, né? É um prazer estar aqui, mesmo que seja eletronicamente, né? Podendo dividir um pouco daquilo que o Espírito Santo tem nos dado, tem feito. Então, eu quero agradecer pela oportunidade, por nos convidar a estar aí nessa live. E é uma conferência que eu sei que vai alcançar muita gente. Além do testemunho pessoal, eu quero hoje trabalhar um pouquinho sobre esse tema na vida de um dos homens que eu mais admiro como missionário, né? Que depois de Jesus, foi o homem que mais andou, foi o homem que mais pregou, foi o homem que sofreu e acabou martirizado, né? Então, Aleluia. eu quero usar o livro de Atos, no capítulo 26, versículo 19, como base daquilo que eu vou falar, né? Eu acredito que esse tema é um tema bastante forte. Não é um tema assim para para animar o povo ficar eufórico. Isso é um tema para deixar pessoas sem sono, né? É desse para deixar jeito. pessoas, não é? Então, eu estava pensando muito quando você mandou para mim esse tema, eu falei, meu Deus, eu não quero falar só de mim, né? Hoje, eu estava falando para alguém essa semana sobre o pastor Valdemar, né? Que eu conheci ele quando eu tinha 17 anos e meio. Quando eu completei 18, eu já estava inscrita aí na Kairos para fazer missão. Mas ele desafiou, né? Ele falou muitas coisas assim, fortes no começo dos anos 80, quando a igreja era mais uma igreja voltada para a devoção, mais voltada, menos consumista, menos capitalizada, né? Menos à la carte. Então, assim, quem conheceu a igreja dos anos 80 sabe que ela era uma igreja mais
mais bíblica, mais voltada para o discipulado, para a oração. Era uma igreja que estava preocupada com a evangelização local, com o grupo não alcançados. Então, eu quero usar Atos capítulo 26. Por favor, todos aí, vamos usar a Bíblia, né? Bíblia. A gente tem que tomar café com a Bíblia, lanche com a Bíblia, né? Almoçar com a Bíblia, fazer break com a Bíblia, jantar com a Bíblia, dormir com a Bíblia, andar com a Bíblia, acordar com a Bíblia, porque senão não tem jeito de fazer missões. Verdade. Não é verdade? Então, vamos lá. Atos 26 e 19. Eu vou ler apenas um versículo, que foi a declaração de Paulo. Ele disse assim: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Amém. Esse vai ser, meu tema esse. Aleluia. Esse é o meu tema. Então, eu quero que só essa frase, eu quero que ela encerre para você, nesse final de ano, a retrospectiva de tudo que você viveu. E se você pode, como Paulo, fazer essa retrospectiva e essa análise durante 2020, fomos obedientes à visão celestial, dentro do contexto que vivemos, das circunstâncias que nos envolve, como cristão, nascido de novo, como filhos de Deus, como vocacionado, como cooperadores, intercessores, ensinadores, pastores, seminaristas, professores, missões, profissionais liberais, igrejas, discipuladores, cantores, contribuintes. Esse é um dia de fazer, esse tema é para fazer uma retrospectiva que em 2021 me levou completamente a ser obediente à visão celestial. Amém. Porque o desafio, essa é uma etapa de um desafio de ter entregado a própria vida. Então, nessa passagem bíblica, se a gente for fazer uma análise, Paulo estava fazendo sua última viagem missionária. Não estava Ionésimo, não estava Filemão, não estava Lucas, não estava Epafrodito, não estava Silas, não estava Timóteo, não estava Barnabé. Paulo estava só. Como resultado de toda uma trajetória, de um encontro, que eu vou chamar assim, encontro fulminante. O encontro de Paulo com Jesus, em capítulo 9 do livro de Atos, foi um encontro fulminante. Porque até então ele pensava estar servindo a Deus, matando gente, prendendo gente, perseguindo gente. Então eu acredito que muitos dos conceitos, que ele fazia isso de boa fé. Porque ele estava pensando servir a Deus, como nós muitas vezes. Fazemos muitas coisas de boa fé. Mas eu quero declarar uma coisa aqui, para os que são vocacionados e chamados à missão. A missão de Deus não se faz de boa fé. A missão de Deus se faz no poder de Deus, na estratégia de Deus, na vocação de Deus, no tempo de Deus, no lugar que Ele mostra. Aleluia. Aleluia. Ela não pode ser feita de boa fé. De boa fé, as pessoas fazem projetos de autoajuda. Agora, missão para a transformação de todo aquele que nele crê, com esperança da eternidade, só no poder do Espírito Santo, através da palavra genuína. Glória a Deus. Então, Paulo, ele entendeu isso, porque ele estava servindo a ele mesmo, servindo o seu partido religioso, servindo a sua facção sinédrica, a sua lei, a sua severidade religiosa. E hoje nós nos deparamos com uma missão em muitos aspectos dessa forma, que precisa ter uma visão reformada, reformulada, refeita, quebrada e refeita pela cruz de Cristo e pelo poder da sua ressurreição. Essa é a essência da missão.
Nós não podemos pregar o evangelho, contribuir com missões, preparar pessoas, que é agora a área que eu estou me dedicando, ou dar vida no campo missionário, sem o encontro genuíno com Deus. Então, ele vai aí com a sua carta, né? Dos principais sacerdotes, estou super respaldado, né? Tenho aqui agora a autorização do máximo da religiosidade de Jerusalém e vai partir para Damasco para matar gente e prender. E lá no caminho Deus muda o curso da história. Uma vez eu li um comentário em um livro que eu li, eu acho que é o Espírito Santo na vida de Paulo, eu não me lembro bem agora. Mas o livro disse, o comentador dizia que o maior golpe de Deus no Sinédrio, o maior golpe de Deus para os saduceus e fariseus foi ter levado Paulo à presença de Cristo. Então, tremendo, né? E ali ele se encontra, e vocês já sabem a história, ele vai para a cidade cego, Deus usa Ananias, Ananias fica com medo de ir lá, fala para Deus, Senhor, esse homem aí anda matando gente, prendendo, o que o Senhor quer que eu vá fazer lá? E é essa declaração que eu quero deixar, que faz possível um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, uma denominação, um seminário como o Ágape, um pastor, um profissional liberal, um técnico da área de estratégia, pesquisador, tradutor, intercessor e contribuinte. A única coisa que te faz capaz de fazer a missão de Deus com eficácia é essa declaração de Deus para Ananias. Ananias falou, Senhor, eu estou com medo, eu estou inseguro. E eu também teria medo, você também teria. Porque ele matava quem ele encontrava. E ele disse, não tenha medo. Porque este é um instrumento escolhido por mim para levar a mensagem aos gentios, judeus e reis dessa terra. Então, essa declaração de Deus é que nos leva à entrega sem reserva. Não se pode ter reserva diante de uma declaração dessa. E aí Ananias vai, põe as mãos em Paulo, ora por ele, intercede, e ele é cheio do Espírito Santo, e ali mesmo ele começa a pregar, e aí nós encontramos 26 de Atos e 19. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. E nessas 3 grandes viagens missionárias, ele nunca esteve sozinho. O princípio da missão é a unidade do corpo. Porque a missão de Deus não é a coisa de um homem e de uma mulher, ou de uma denominação. A missão de Deus é a unidade do corpo operante para a conquista das nações e dos povos para Deus antes de sua vinda. Então, você que está me ouvindo, você é chamado por Deus, comissionado por Deus, nomeado por Ele, como diz João 15:16. Não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi, vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa é a garantia da vitória, é a garantia do trabalho. Então, queridos, eu queria nesta noite desafiar a igreja que está me ouvindo, porque a igreja não é as paredes, você já sabe, não é o púlpito, não é a liturgia, não é a teologia, a igreja é os crentes lavados no sangue de Cristo, que crê no novo nascimento, obedece a sua palavra e faz sua vontade. Essa é a igreja. Glória a Deus. Essa igreja, ela é triunfante, ela é militante, ela é invencível e ela é progressiva. Tem muita gente dizendo, a igreja acabou, a igreja está ruim. Ruim pode estar facções religiosas denominacionais. Agora, a igreja do Senhor, a igreja edificada por Cristo, de Mateus capítulo 16, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno, entre o que eu estou vendo e o que Jesus disse, eu fico com o que Jesus disse. Aleluia. Glória a Deus, eu também. Amém? E as portas do inferno não prevalecem. Então, Paulo tinha essa convicção. E eu posso te dizer, o que leva alguém a doar a própria vida como recurso missionário? Irmãos,
contribuir não é difícil. Bem que tem gente que só contribui no pontapé, né? O Espírito Santo tem que dar um pontapé no bolso dele, né? Para ele poder abrir e contribuir. Tem pessoas que para orar Deus tem que apertar, né? Deus tem que levar mesmo no supra-sumo das provações e a pessoa começa a orar, interceder. Agora, dar a vida como recurso para missões, nós não podemos fazer de outra forma, a não ser vocacionados por Deus, preparados e chamados pelo Espírito Santo. Então, nessa viagem missionária, Paulo fala para uma autoridade de uma província. Era a maior autoridade na época. O rei Agripa estava ali, todo o seu corpo administrativo, e Paulo, calmamente, serenamente, começa a falar do que ele experimentou com Cristo. Sabe qual é a maior pregação da igreja, de cada cristão? Primeiro, que Deus fez dentro de você. Aleluia. Porque não podemos levar a palavra de Deus sem, primeiro, ela transformar dentro. Eu gosto muito de João, capítulo 1. Quando ele fala de Jesus, ele fala assim: nós vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Ele era a luz e nós o apalpamos, nós tocamos. Sabe o que isso significa? Que eles comiam com Jesus, ouvia Jesus, andava com Jesus, estava com Jesus, foram discipulados por Jesus, porque o plano de Jesus é fazer-nos continuadores da sua missão. Aleluia. Então não existe outra forma se eu não colocar a minha vida. E a missão hoje ela está tão diversificada, não é como a missão nos dias de Paulo, né? Hoje você pode servir como professor, como enfermeiro, como músico, como engenheiro, como médico, como advogado, como administrador, como ensinador e discipulador, como formadores de obreiro, como seminarista, formando escolas. Porque, olha, quando eu vivi na África, meu coração quebrava. Porque eu olhava de lá para cá e eu dizia: Deus, no Brasil tem tanto seminário. E quando eu via alguém, irmãos, andando, pegando um ônibus, 2, 3 horas, para ouvir um estudo bíblico. Então, na primeira igreja que nós plantamos no Senegal, no primeiro grupo, quando eu digo igreja, eu estou dizendo que eu esperei mais ou menos 7 anos e meio de trabalho duro para ver a primeira alma de 7 anos vir a Jesus. Meu Deus. Né? Meu Deus. Era um solo duro, era um solo seco, era um solo sem esperança, era um solo tocado pelas guerras étnicas, era um solo tocado por as epidemias de vários tipos, era um solo tocado por falta de saneamento, falta de luz, falta de água, mas o que mais me impactava era que aquele solo não tinha a palavra. Porque é ela que cura as nações. Aleluia. Glória a Deus. Ela que transforma por dentro e por fora. Então eu comecei, os primeiros discípulos que vieram, eu me esmerava em Wolof, né, estudando francês, o Wolof, ficava de noite ali, ó, fazendo 10, 9 páginas para pregar 5 minutos. Nossa, Senhor. Era um dialeto, era uma língua que eu não conhecia. Então você escreve. As minhas primeiras orações em Wolof foram escritas 8 páginas para pregar, para orar 3, 4 minutos. Porque eu estava pulando aquela gramática, aquele vocabulário, mas a primeira vez que eu pude dizer para um senegalês, Yalana, Yala Sopnala, Deus te ama. Aleluia. Então, eu falei, meu Deus, eu estou podendo falar em Wolof, né? Então, nós vemos isso, que
Glória a Deus. Hoje nós precisamos da profissão de jornalistas. Hoje nós precisamos, a missão de Deus tem oportunidade para todos. Você pode visitar campo, você pode dar suas férias com segmento, não com turismo, porque a missão sem a Bíblia e sem o Espírito Santo é turismo barato. É verdade. Ou turismo caro, né? Porque é o dinheiro de Deus. E o dinheiro de Deus tem que ser gastado com temor a Deus. Aleluia. Então ali eu aprendi de Paulo, que ele entendeu o que era doar a própria vida, quando ele escreve no capítulo 3 do livro de Efésios, que ele reconhece, ele olha o amplo das coisas que no passado era oculta, e ele diz, ó, o mistério oculto na deidade dos tempos, oculto às gerações passadas, Deus me revelou a mim que os gentios e os judeus seriam herdeiros e co-herdeiros da mesma promessa, porque pela sua carne ele quebrou a parede de separação que havia, a inimizade, e evangelizou os que estavam perto, os que estavam longe, e agora eu fui feito ministro desta etnia, deste grupo. Então ele dizia, eu sou prisioneiro, eu dobro o meu joelho diante do Pai Celestial, para que os gentios conheçam qual seja a largura, a altura, a dimensão e a eternidade do amor e da cruz de Cristo. Entregar a vida é fazer manifesto a mensagem da cruz. Fora disso, não tem evangelho, não tem missão. Não. Uma das coisas que eu mais tenho impacto no meu coração é sobre Lucas 24, 44. Jesus havia ressuscitado, ninguém acreditava, as mulheres disseram a Pedro, ele não acreditou, veio os discípulos dizer a Emaús, falou, ele também não acreditou, o outro disse, se eu não pôr as mãos lá onde está o escravo, eu também não acredito, e quando Jesus apareceu para eles, disse, Pai seja convosco, porque estão perturbados, porque sobe essas dúvidas em vossos corações, vocês não lembram o que eu falei antes? Eita, Jesus, aleluia. E disse para eles, era necessário que o Cristo, que se cumprisse tudo o que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, que ele ia padecer, morrer, ressuscitar, e que em seu nome se pregasse o arrependimento a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós, e vós, e vós, e vós, e vós, sois testemunha destas coisas. É incrível que o Senhor Deus, ele desfez tudo aquilo que impedia eles deixar de entregar. João 20, 21, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como, irmãos, nós podemos entregar para Deus a nossa vida quando nós não entendemos aquilo que ele fez? E eu acho tremendo quando disse que ele soprou nele e disse, recebei o Espírito Santo e compreendei as Escrituras. Aleluia. E não era nada mais nem nada menos do que dizer, ele morreu, ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. E é em seu nome que nós somos justificados, temos esperança de vida eterna. Então, essa é a maior mensagem. Então, eu vejo Paulo aqui agora indo, caminhando, contente, porque ele dizia, olha, eu não fui desobediente. Então, hoje, diante do contexto de pandemia, né, que é só o que se fala, hoje nós estamos tendo exegetas, que eu acho legal, né? Acho joia, esses homens estão fazendo estratégia e vendo como continuar a missão no meio dessa pandemia. Quais são os desafios que temos para entregar nossa vida diante de tal perigo? Diante de tal ameaça, de tanta recessão econômica nesse país, que sabemos que tem, diante de tantas incertezas. Houve grandes incertezas em Jerusalém depois da ressurreição de Cristo. Era o lugar mais perigoso para começar a formar a igreja. E ele diz, comece em Jerusalém. Aleluia. Então o Senhor está falando para nós, não parem de contribuir.
não pare de interceder, não Glória a pare Deus. de formar obreiros, não Aleluia. pare de sustentar missionários, não pare de fazer a missão, porque Aleluia. Deus não está Aleluia. condicionado à pandemia. Deus é o Senhor do céu e da terra, e Ele disse, todo o poder é me dado, ide fazer, ide fazer, ide batizar, ide ensinar, ide a toda criatura, fazendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Se Deus sinalou para que nós morrêssemos, não existe com ou sem pandemia nós vamos morrer. Não é isso? Aleluia, é verdade. Quando eu estava em Rufisque, no oeste da África, nos primeiros anos, eu vivi 3 anos na cidade de Dakar. E logo eu fui para uma hora de fala. Porque realmente quando você estava naquelas 2 estradinhas, que do centro de Dakar até Guiné-Bissau era 2 filas, você levava aí 3 horas no trânsito, se chovia era 6. Porque de carneiro, camelo, bode, carroça, caminhão, carro, Meu Deus. Mitsubishi, pajeiro, velho, novo, todo tipo. E quando eu falei, olha, Deus me chamou para ir a Rufisque, a maioria das pessoas falaram assim, você vai morrer lá. Porque essa cidade era conhecida como a cidade do mosquito. Era Dek-Woiwi. Woiwi, em Wolof, quer dizer mosquito. Havia canais abertos e eles tinham muitas vísceras de peixe, sol quente, mosca, e aí era uma estufa para fazer protozoário da malária falcípara. Naquela franja morria milhões de pessoas, não havia hospital eficaz, médico, saneamento, e Deus falou para mim, você vai para lá. Até eu duvidei. Falei, Senhor, você tem certeza? Senhor, o Senhor tem certeza? Porque eu não tenho. Né? Missionário, vamos quebrar os mitos? Missionário não é super-homem, missionário adoece, missionário chora, tem fome, tem necessidade, é homem e mulher comum. Quando você vê um missionário exaltando a si mesmo, se colocando no pedestal, ele ainda não conheceu o Senhor da glória, porque quem deve estar em cima é Deus. Aleluia, desse jeito. Então, eu fiquei anos naquela cidade e peguei 9 malárias ali. Peguei uma malária mortal. E eu me lembro que as pessoas falavam, você não vai embora? Só vai morrer. O próprio nativo. Quando eu descobri a história da cidade, aí sim eu fiquei com vontade de ir embora. E com medo também. Com temor. Porque a cidade é regida pelo espírito de um gato chamado Kumbalamba. Havia sessões de feitiçarias coletivas sexta-feira. Bater de tambores como a gente nunca viu nesse país. E não ficava distante da casa que eu morava. Então eu ficava noites e noites ouvindo aquilo, sem contar os gritos das mesquitas. E eu ali, e eu falava, Deus, o Senhor quer que eu fique aqui? Sozinho. E o Senhor falava, eu tenho muita gente neste lugar. Aqui tem uma igreja grande. Eu não via nada. Eu não sabia nada. Eu não via diante de nada. Mas eu sabia. Eu tinha a convicção do Espírito Santo, Aleluia, que ele era poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos e imaginamos. Então, eu saí de lá em 2016. Dia 6 de maio de 2016, e deixamos ali 9 frentes de trabalho, daquele trabalho pequenininho. Meu Deus. Porque Deus mandou 28 bons obreiros, e eles entraram e começaram a trabalhar e fazer e pregar. E eu olhei para trás em 2018, vendo um grande batismo naquele país, dentro da Kairos, e eu pensei, essa é a semente pequena, que é semeada e torna-se uma grande árvore, dá muito fruto, de maneira que nós não podemos compreender
porque essa é a obra de Deus. Então, Aleluia. entregar missões a partir da nossa vida, ela produz fruto. Porque é uma promessa de Deus. É a vontade de Deus. Então, eu quero dizer que Paulo, quero terminar com Paulo, que quando ele escreveu a Timóteo, ele falou uma coisa tão linda, que eu não sei se nós podemos falar isso. Eu quero falar, viu? Eu também. Você quer falar, né? Quero. Quer falar? Você que está me ouvindo, quer falar? Falar. Só tem uma forma, doando-se a si mesmo. Paulo, em Roma, já havia passado todas as instâncias de perseguições e incompreensões, injúrias e sofrimento. E agora ele escreve com alegria. Em 2 Timóteo 4 e 6, ele diz, quero finalizar com isso aqui. E gostaria que você encerrasse seu ano de 2020 com essa palavra, com essa convicção, com essa visão, com essa tenacidade, com essa disposição, com essa entrega, com essa visão, porque menos é o que falta para a gente ir para o céu. Ele disse assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia! Agora a coroa da justiça me está guardada a mim, né? O Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida. Eu quero te desafiar que entregar a vida é morrer com a consciência limpa do dever cumprido. Aleluia. E nessa geração, nós estamos precisando de homens e mulheres de Deus que tenham esse nível de entrega, que quando chegue sua hora, ele olha para trás e pode dizer, combati e guardei a fé. Então, não podemos segurar uma luz sobre o monte se não pensamos em entrega. Não podemos pensar e viver a eternidade se não nos entregamos. Eu queria orar nesse momento. E queria terminar com uma frase de Santo Agostinho que diz, não importa a distância percorrida e o que já se aprendeu, sempre há um caminho para aprender algo novo. Esse é um novo tempo de Deus para a sua vida. Vamos orar? Vamos sim. Quero orar por todos os missionários que foram levantados esta noite. Aleluia. Pela fé. Amém? Temos um minuto. Temos Deus, um minuto. nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, por esta hora. Aleluia. Nós te louvamos por cada pessoa que nos ouviu. E que tu possas, Senhor, levantar um grande exército de oração, contribuição e homens para as nações, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.